como as mulheres chegam na menopausa, né? E por que elas sentem desconfortos? Porque, gente, 85% das mulheres sentem, as mulheres ocidentais, elas sentem muitas coisas. Vocês que estão aqui comigo, né, devem saber disso. Primeiro, quais são os principais fatores, né? Primeiro é que a mulher desconhece esse ciclo feminino. Ela nem sabe como os hormônios atuam dentro do seu organismo. Nem sabe que os óvulos vão, finalmente, eles vão diminuindo e os hormônios, devido à falta dos hormônios, principalmente estrogênio e progesterona, né? Vai ocorrer, então, esse desequilíbrio hormonal. E como esses hormônios têm várias funções dentro do organismo, você poderá, o organismo vai sentir a falta deles, né? Então, existe essa questão do desconhecimento do corpo humano, da função dos hormônios, desse ciclo. Uma outra questão que influencia muito é que a nossa sociedade ocidental, ela valoriza muito a beleza, a juventude, a fertilidade. Então, as mulheres, elas acham, né, devido a uma série de mitos que existem, né, na nossa sociedade, que chegar na menopausa é sinônimo de ficar doente, ou de estar velha, ou de não gostar mais de sexo. Existem vários mitos. E mesmo que você não acredite nesses mitos, eles estão aí atuando no teu inconsciente. Porque eles vão sendo passados de geração em geração, de mãe para filha, né? Então, é algo também que a gente precisa conhecer para desfazer essas crenças limitantes, que vão ter uma grande influência, infelizmente, nos nossos desconfortos, né? Uma outra questão é que a mulher não tem um estilo de vida saudável, muitas vezes, por falta de tempo, por trabalhar muito, né? Por questões até econômicas. A gente sabe, né, que existem várias limitações. Então, muitas vezes, essa mulher chega nesse momento da vida dela muito estressada, cansada, né, ocupada demais, sem ter tempo para se olhar, tá? Sem ter uma alimentação satisfatória, sem conseguir fazer nenhum exercício físico e com alto nível de estresse. O estresse é uma das coisas que mais atrapalha a mulher nesse momento, além desses outros fatores, né? Então, quanto pior, quanto mais essa mulher estiver cansada, estressada, se alimentando mal, às vezes com sobrepeso, né, etc., mais desconfortos ela tenderá a sentir. Tudo que eu vou falar aqui para vocês hoje, tem que levar em conta o seguinte: varia de mulher para mulher, sempre, tá? Cada uma vai ter a sua menopausa, o seu período de transição. Eu vou explicar isso para vocês. E aí, muitas vezes a medicina trata essa fase da vida como se fosse uma doença, que apenas a reposição hormonal é o tratamento indicado. Mas isso é engano, né, gente? Menopausa não é doença, é apenas uma fase das nossas vidas, ok? Mas, gente, atualmente muita coisa mudou. Embora muitas mulheres não saibam, né? Nós estamos falando mais sobre menopausa. Existem vários canais no Instagram comentando sobre esse tema, né? Eu acho que as mulheres já têm muito mais acesso à informação. Mas por que que antes não acontecia isso? Porque até o final do século XIX, início do século XX, a média de vida das mulheres era de 55 anos. Então, como geralmente a menopausa, que é a última menstruação, acontece em média aos 52 anos, a gente já estava velha, prestes a morrer, não é isso? Então, isso daí que intensificou muito a chegada dos mitos, né, que até hoje permanecem. Mas acontece que agora, devido aos vários progressos da ciência, à comunicação, aos remédios, né, a vários tipos de desenvolvimento que nós tivemos, nós ganhamos aí mais 30 anos. Então, hoje a gente vai viver 80, 85 anos. Isso significa, né, que nós vamos passar um terço
ou até metade das nossas vidas nesse ciclo feminino. Então, esqueçam, né, gente, que vocês estão ficando velhas. Por favor, ao contrário. A mulher hoje, de 50 anos, ela está no auge da vida dela. Né? Ela pode poder estar aí no mercado de trabalho, ela está fazendo 1000 coisas, 1000 projetos. Inclusive, quando a mulher começa a entrar nesse ciclo, ela fica querendo mudar muita coisa, querendo criar novas possibilidades para a vida dela. E também existem várias alternativas para prevenção e cuidado de todos esses sinais, né? Que eu vou aqui contar para vocês, que era uma coisa que não existia aqui no começo do século. Ok? Mas o que é menopausa? Bom, gente, menopausa é um evento único. Assim como existe a menarca, que é a primeira menstruação, menopausa é o nome da última menstruação. E a gente só vai saber que ela aconteceu depois de 1 ano sem menstruar, tá? Então, por isso que eu sempre falo, gente, vocês anotem. Se você começa a ter falhas na sua menstruação ou mudanças com mais fluxo, menos fluxo, né? Demora 2 meses, demora 3 meses, depois volta. Você sempre anote a data em que você ficou menstruada, porque aí você vai saber, dali 1 ano, porque aí vai parar a tua menstruação, e dali 1 ano você vai saber quando foi que ocorreu a sua menopausa, tá? E esse ciclo, gente, ele tem 3 fases. Bom, a primeira fase é a perimenopausa, ou que tem 3 nomes: perimenopausa, climatério ou período de transição. Que é quando você começa a sentir os seus primeiros sintomas, seus primeiros sinais, quando sua menstruação começa a falhar, né? E quando a menstruação começa a falhar, e vai até a tua última menstruação, que você só vai saber 1 ano depois de você menstruar, ok? Então, esse período é quando você tem a maior parte dos desconfortos. E esses desconfortos, eles vão mudando ao longo do tempo. Porque esse período, gente, pode durar, em média, dura de 5 a 6 anos. Mas ele pode durar 5, 6, 7, 8, 10, 12 anos, até mais. Já vi mulheres que tiveram aí uma perimenopausa de 15 anos. Então, por isso, a gente tem que se olhar, se cuidar, saber disso, né, gente? Aí, a menopausa, que é a última menstruação, nós vamos dizer que essa fase ela vai durar desde aqueles 12 meses, que a gente não sabe ainda que entrou, até mais ou menos 1 ano depois, que a gente ainda continua sentindo desconfortos, né? Até que, depois disso, nosso corpo vai se adaptando, né? E nós entramos, então, na pós-menopausa, que é onde nós vamos ficar até o fim da vida. E esses desconfortos, eles, como eu já disse, eles vão mudando ao longo do tempo. Então, quando a gente entra na pós-menopausa, que o nosso corpo já está mais acostumado com a falta de hormônios, já se adaptou mais, né? Bom, a tendência é que outros desconfortos surjam devido mesmo ao envelhecimento do nosso organismo. Então, vai se juntar, né, a questão da menopausa e do envelhecimento. Mas é muito importante você conhecer essas 3 fases, para você saber se diagnosticar, né? Claro que você vai precisar ir no médico, vai ter que fazer seus exames para ver se você realmente já entrou nesse momento, né? Inclusive, eu vou falar aqui para vocês sobre isso. E existem 3 tipos de menopausa, né? Existe a menopausa natural, que é aquela que se inicia entre 45 e 55 anos, e tem esse período de transição aí que eu falei para vocês, né, de 5 a 10 anos. Mas nós temos também aquelas mulheres que vão ter a sua menopausa antes dos 40 anos de idade. Uma em cada 100 mulheres, elas têm uma menopausa precoce.
tá? E nesse caso, o período de transição ele é bem mais curto, tipo 2 a 5 anos. E é bem comum, assim, já recebi para atendimento, né, no meu consultório, às vezes uma mulher de 35 anos que teve assim essa menopausa precoce, ela não sabia o que estava acontecendo, né? E então por isso que eu digo para vocês como é importante levar esse conhecimento para as mulheres mais jovens, né? Porque ela poderá tomar as providências necessárias e até prolongar esse tempo aí da sua menopausa precoce. E nós temos também a menopausa artificial, que é aquela que ocorre de forma abrupta, súbita, né? Ou por remoção cirúrgica dos ovários, ou por quimioterapia, radioterapia, ou administração de alguns tipos de medicamentos. Nesse caso, é também bem difícil para a mulher, bem desafiador, né? Porque da noite para o dia ela vai começar a sentir todos os desconfortos. Ela não tem nem esse momento aí de transição, né? De uma mudança gradual, é uma coisa abrupta, certo? Então, é importante também a mulher que de repente vai fazer uma remoção cirúrgica dos ovários, ela saber o que vai acontecer com ela nessa fase, não é mesmo, gente? E como saber se eu estou realmente chegando aqui na menopausa? Bom, primeiro, como eu já disse para vocês, são os sinais clínicos, né? Então, de repente, eu começo a dormir mal, eu começo a ficar muito irritada, do nada, perco a paciência com os filhos, com a família, no trabalho, isso é um sinal. Outra coisa, começo a sentir muito cansaço, um cansaço que eu não conhecia, vamos dizer, né? Além disso, nós temos as ondas de calor, os fogachos, né? Suores noturnos, né? Então, tudo isso, gente, são os sinais que você está entrando nessa fase. Agora, o principal, veja bem, que 90% das mulheres sentem são os ciclos irregulares. Então, você era uma mulher que menstruava direitinho, tinha ali teu ciclo normal, e de repente começa a ficar uma bagunça total, né? Então, isso pode acontecer. Tem mulheres, inclusive, que têm muito fluxo sanguíneo, né? Tem outras que ficam com menos. Então, como eu disse, tudo varia de mulher para mulher. Nesse momento, você precisa ir ao seu ginecologista, ao seu clínico geral ou endócrino, né? E fazer seus exames de sangue, que vão, então, mostrar os níveis de estrogênio e progesterona, e vão também mostrar se houve ou não aumento do hormônio folículo estimulante, que é o FSH no sangue, que é o hormônio que ele aumenta quando você está chegando na menopausa, porque ele tende a estimular a produção de óvulos pelo ovário. Então, esses exames vão te dar. Mas, claro, você precisa ir ao seu clínico e fazer isso, né, para ter uma certeza que você está entrando na perimenopausa ou climatério. Isso é muito importante, né, gente? Porque se você sabe que você chegou lá, que está chegando, você vai começar a se cuidar, que é o que a gente vai falar aqui. E quais são os desconfortos mais comuns? Bom, são as ondas de calor, os suores noturnos, como eu já falei. Uma coisa que incomoda muito as mulheres, que elas falam muito comigo, é sobre a diminuição da lubrificação vaginal. O ressecamento da pele, né? Inclusive, esse sinal ele tende a piorando com a idade. As mudanças de humor, como eu já disse. Outra coisa, gente, é a depressão e irritabilidade. Muitas vezes a mulher ela começa a ficar deprimida, aí ela vai ao médico e ela recebe remédio para depressão, remédio controlado para depressão. Ou ela está com insônia, vai ao médico e recebe remédio para dormir. Veja bem, não é que você não possa tomar isso, é porque é importantíssimo que haja esse olhar integral. Então, se eu cuidar do desequilíbrio hormonal como um todo, você vai melhorar da insônia, você vai melhorar da depressão, tá? Aí temos também, muitas mulheres reportam baixa de libido, outras dores musculares, né? E, na realidade, gente, existem muitos outros sinais. A literatura mostra que tem em torno de 75 ou mais sinais
que aparecem nessa fase da vida, né? Tem também confusão mental, os próprias tonturas, né? Por aí vai. Então, por isso, né, gente, é muito importante que todas as mulheres se preparem para esse ciclo feminino, que é o mais longo das nossas vidas. E eu coloquei aqui 7 dicas para você se preparar, né? Que a primeira é conhecer o papel dos hormônios sexuais no seu organismo. A segunda, prevenir e cuidar dos desconfortos gerados pelo desequilíbrio hormonal. Conhecer esses mitos que eu falei para vocês, que existem, né? Compreender o papel das terapias complementares para a redução dos desconfortos, que é o que eu vou falar aqui mais para frente, né, em detalhes. Quais são essas terapias complementares, tá? Descobrir uma nova sexualidade, né? Então, às vezes, a falta de libido vai fazer com que a gente invista mais no campo da sexualidade, né? Descobrir novas formas. Entender essas emoções que vão e vêm, esse carrossel, né? Que você pode achar que está ficando louca, mas não é, gente. É isso que acontece. E outra coisa muito importante é cultivar a espiritualidade em sua vida, né? Quem estuda menopausa diz que nessa fase, quem nunca se ligou para a espiritualidade vai começar a buscar isso. E quem sempre cuidou vai aprofundar. Então, vamos lá. Essas dicas, gente, são muito importantes. Você colocar em prática aí para se preparar para ter uma menopausa mais feliz. Então, vamos entrar agora, né, gente? Eu dei essa introdução para situar, para vocês saberem, né, melhor o que é perimenopausa, pós-menopausa e tudo isso. Mas agora a gente vai focar em como cuidar dos desconfortos de forma natural, tá? Às vezes, a terapia de reposição hormonal, ela é muito importante, né? E muitas mulheres precisam usar para realmente melhorarem, né? Mas muitas mulheres não podem usar, e mesmo as que usam, fazem uso da terapia de reposição hormonal, precisam conhecer também isso, né? Porque eu sempre gosto de falar que a terapia de reposição hormonal, gente, ela é a cereja do bolo, tem muitas coisas para a gente cuidar. E não tem para onde correr. Esse é o momento de autocuidado, em que a mulher precisa olhar para si e se cuidar. Então, gente, olha, uma das coisas mais importantes para evitar, prevenir, vamos falar agora aqui primeiro de prevenção. A prevenção, ela é a base da saúde, né? Não só na fase da menopausa, como em todos os momentos da vida. Mas aqui, mais do que nunca. Então, eu pergunto para você, como está seu estilo de vida? O estilo de vida, ele consta principalmente de 3 pilares, né? Alimentação saudável, prática de atividade física e controle do estresse. Então, como está a sua alimentação? Você se movimenta? Você é uma pessoa ativa? E como está o controle do seu estresse? Porque o estresse é algo que é meio inevitável nesse mundo que a gente vive, né? Mas a gente precisa aprender a controlar. Aí é a diferença, né? Então, esses 3 aspectos são os mais importantes para prevenir os desconfortos. Inclusive, a mulher que chega na sua perimenopausa, com esses aspectos aqui bem cuidados, ela vai se sentir bem melhor do que aquelas que nunca se preocuparam com isso, tá? Bom, então vamos começar com a alimentação. A alimentação, né, gente, é um tema que eu adoro, porque eu sou nutricionista, né? Tudo que eu falo aqui para vocês, eu pratico na minha vida, né? Tudo, inclusive todas as terapias complementares que eu vou falar aqui. E eu acho que isso contribuiu muito para mim atravessar a minha perimenopausa, a minha menopausa, né? E hoje estou em plena pós-menopausa. Já fazem 20 anos que eu entrei na menopausa, né, gente? Atualmente eu tenho 72 anos.
E eu digo que eu tenho uma boa qualidade de vida, eu cuido da minha alimentação, eu faço atividade física, eu controlo o meu estresse, né? E isso tem contribuído para eu ter uma pós-menopausa saudável, ativa, né? E ter aqui a alegria, a disposição para estar passando tudo isso para vocês, né? Então, alimentação, gente. Primeiro é comer frutas, legumes e verduras, de preferências orgânicos e não modificados geneticamente. Nem sempre é possível, eu sei, mas existem as feirinhas, os pequenos produtores. Hoje a gente tem muito mais possibilidades, né? Muito mais fácil acesso aos alimentos orgânicos. Então, sempre prefiro os alimentos orgânicos e não modificados geneticamente. Uma outra questão importantíssima são as gorduras de boa qualidade. Porque, gente, a nossa tendência é comer gorduras de péssima qualidade, aqueles óleos refinados, industrializados que você encontra no supermercado, né, que são ricos em gordura hidrogenada, eles fazem muito mal. Sinto informar, eu sei que eles são mais baratos, o acesso é fácil, mas óleo de soja, de milho, de girassol, esses que você encontra no mercado, eles não fazem bem, eles são inflamatórios. E quando a gente ingere alimentos inflamatórios, o que acontece? A tendência é o nosso organismo ficar inflamado, nossas vísceras, e com isso aumenta muito os desconfortos, tá? Então, por isso que é importantíssimo a gente comer gorduras saudáveis, como os azeites extra virgem de oliva, o óleo de coco, às vezes até alguma gordura de banha, uma banha, né, de porco, ela é mais saudável do que aquele óleo refinado lá do supermercado, tá? Consumir os superalimentos. Existem alimentos que eles têm propriedades que eles vão além daquelas simples conteúdos nutricionais de vitaminas, minerais. Eles têm atividades que vão prevenir algumas doenças, né? Então, existem muitos, por exemplo, o mel, o cacau, as amêndoas, as oleaginosas, né? A gente tem uma série desses superalimentos, que são as frutinhas vermelhas, né? As verduras verdes escuras. Então, a gente precisa estar sempre consumindo, porque eles vão nos ajudar a manter a saúde do nosso organismo, do nosso organismo. E temos também os probióticos, que são aqueles que têm micro-organismos vivos que vão ajudar na nossa flora intestinal. Porque um dos órgãos mais importantes para manter a nossa saúde, gente, é o intestino. Então, a gente precisa povoar nosso intestino com bactérias de boa qualidade, boas bactérias, né? Então, a gente tem aí os legumes em conserva, né? Por exemplo, chucrute, ou mesmo aqueles outros legumes picles, tipo isso. Temos o kefir, temos a kombucha, né? O próprio iogurte natural, de boa qualidade, feito com um bom tipo de leite, né? Não aqueles iogurtes de supermercado, não, né? Aqueles não são legais. E outra coisa importante também, por falar nisso, vou até tomar um golinho de água aqui, é se manter hidratada, né? Você precisa levar a tua garrafinha de água para onde você for. Está trabalhando, põe a água, vai dormir, leva a água para o quarto. Levanta de manhã, já toma um copo d'água. É muito importante essa questão de se manter hidratado. E outra questão importante é não pular as refeições. Não é que você tenha que comer de 3 em 3 horas, não. Isso daí já não existe mais, né, gente? Essa indicação aí dos nutricionistas já está ultrapassada. A gente deve comer quando sente fome, mas é legal você ter um ritmo alimentar ao longo do seu dia, né? Tomar seu café da manhã, depois almoçar, depois tomar seu lanche da tarde, jantar, ok? Então, é legal você ter um ritmo, dar um ritmo assim para o seu organismo. Não só em relação à alimentação, como também atividade física, né?
Eu sempre gosto de colocar aqui quais os piores alimentos para a menopausa. As mulheres não gostam muito, porque é tão gostoso, né? Tá comendo açúcar e farinha branca. Ou os alimentos processados ou industrializados. Eu sei, eles são práticos, estão ali na prateleira do supermercado, você passa e pega, né? Às vezes eles duram um tempão. Entendo perfeitamente, né, gente? Os próprios laticínios. Hoje você vai no supermercado, você tem uma prateleira enorme de iogurte, né? De outros tipos de queijos. E bem como os óleos refinados, a gente tem vários tipos, né? Fritura está aí para dar e vender. Mas, gente, nesse momento, a gente vai precisar ter um cuidado extra com a nossa alimentação. Não é que nunca mais você vai poder comer isso, mas no seu dia a dia, o ideal é que você evite esses 4 tipos de alimentos, porque eles são extremamente inflamatórios, tá? Então, é isso. Além da alimentação, que tem muito mais coisa, né, gente? Eu estou dando uma pincelada aqui. A gente pode aprofundar muito a questão das gorduras saudáveis, das melhores proteínas, né? Do papel das oleaginosas, como as castanhas. Então, a gente tem muito conteúdo aí em relação à alimentação. E uma outra coisa importante também, nesse momento que a gente está vivendo, porque a terra está mais pobre, a gente tem um excesso de uso de agrotóxicos, né? São os suplementos. Hoje a gente realmente precisa suplementar. O ideal é que você vá ao seu médico, faça um exame de sangue e veja o que você está precisando. Essa é a melhor forma de fazer suplementação. Mas eu vou passar aqui para vocês os principais suplementos para menopausa, que vão te ajudar muito, né? Primeiro, o tal do magnésio de malato, né? Um comprimido de 200 miligramas, você pode comprar na farmácia. Ele vai prevenir dores de cabeça, vai ajudar no relaxamento, diminui a ansiedade, melhora o sono, além de outros vários papéis que ele tem na nossa fisiologia. E muitas vezes a falta de magnésio poderá ser, os sintomas da falta de magnésio poderá ser confundida com os desconfortos da menopausa. Às vezes você começa a fazer suplementação de magnésio e pode melhorar muito, né? As vitaminas do complexo B, B1, B2, B6, B12, B12 especialmente para quem é vegetariano ou vegana, né? Que vão melhorar o cansaço crônico e o desânimo, tá? O ômega 3, muito importante para o coração, para várias coisas, inclusive ajuda também a vencer o cansaço crônico. A vitamina E ajuda a aliviar as ondas de calor, a secura vaginal, e é muito boa também para a saúde da pele, das unhas. E o colágeno tipo 2, né, para aquelas que sentem dores nas articulações, nos ossos e na coluna vertebral. Gente, esses são os básicos, mas existem muitos outros, como a vitamina D, essencial para melhorar a imunidade, né? O zinco, às vezes até para controlar o apetite, se você tem uma tendência a querer comer doce à noite, né? O iodo para a sua tiroide. Então, você precisa rever, né? Ver como está a sua suplementação e ter aí um cuidado individualizado nesse sentido, tá? Ativei de novo. Atualizada onde? Continuando. Mostra aqui. Então, gente, o que nós fizemos até agora? Quem está aqui me acompanhando? O que nós estamos fazendo? Nós estamos falando sobre como prevenir os desconfortos do desequilíbrio hormonal, ok? Então, tá? Nós falamos aqui um pouquinho sobre alimentação, prática de atividade física. Ainda não entrei nos detalhes, né? Mas eu falei da importância do estilo de vida. E que basicamente consta de 3 aspectos: alimentação, prática de exercício e controle do estresse. E agora eu passei aqui as diretrizes principais da alimentação, tá?
E vamos continuar, falar um pouquinho aqui da atividade física. Por que é tão importante se mexer, né, gente? E por que será que a gente resiste tanto? Veja bem, às vezes a mulher, ela está com insônia, ela está com fogacho, ela está com suores noturnos, não dorme nada, acorda exausta. Será que essa mulher tem vontade de ir na academia ou de dar uma caminhada? Então, é um momento delicado, realmente, né? Muitas vezes a mulher não tem ânimo nenhum para fazer um tipo de exercício, certo? Mas acontece que isso é um ciclo vicioso. Você não vai hoje, não vai amanhã, aí a tendência é você ficar cada vez mais parada, e a gente inventa muitas desculpas para não se exercitar. Inclusive, eu tenho, né, eu tenho um capítulo no meu livro que eu falo de todas essas desculpas, né? E porque os exercícios, gente, eles vão melhorar seu humor, seu sono, sua disposição, sua libido, tua autoestima, né? Vão te ajudar a controlar o peso, vai melhorar a secreção de testosterona, que aí vai melhorar a libido, entre muitos outros benefícios, né? Como circulação sanguínea e tudo mais. Na realidade, gente, a atividade física é o remédio mais poderoso que existe, tá? Você vai melhorar a saúde do seu coração, dos seus ossos, porque é uma tendência a gente ter osteoporose nessa fase, né? Vai deixar seus músculos serem mais fortes. A gente precisa se preparar, né, para o que vem aí à frente. Nosso corpo é o nosso, vamos dizer, cartão de visita, é ele que vai nos segurar aí. Então, a atividade física é essencial, né? E também vai, pelo fato de, quando a gente faz exercício físico, nós vamos secretar mais serotonina, né, que é o hormônio do bem-estar, né? Então, vai melhorar a nossa irritabilidade, vai melhorar a depressão e até a insônia. As ondas de calor também vão ficar mais fracas, tá? Então, gente, você precisa começar, né? Dar o primeiro passo. Isso daí é o mais importante. Então, você precisa ter um compromisso com você mesmo, para ter uma rotina gostosa, agradável, né? Que se adapte ao seu corpo, ao seu estilo de vida, com os exercícios aeróbicos, que são andar, dançar, andar de bicicleta, correr, caminhar, né? São os aeróbicos. E os anaeróbicos, como, por exemplo, a musculação. O ideal é que a gente pratique essas duas práticas, né, de exercícios. E, além disso, né, não é só aquele exercício com hora marcada, não. Nós precisamos criar no nosso dia a dia oportunidades de se movimentar mais. Então, por exemplo, usar a escada, ir a pé para o trabalho, para as compras, deixar o seu carro mais longe no estacionamento, né? Fazer atividade doméstica, passear com seus bichinhos, brincar com os netos, brincar com as crianças, às vezes até uma atividade de jardinagem. Inventar coisas que a gente coloca o nosso corpo para funcionar. E isso, gente, sempre tendo em mente que tendo em mente que respirar é um ato que a gente precisa ter uma consciência sobre ele. Porque a nossa tendência é fazer uma respiração muito curta. E com isso a gente não oxigena o nosso corpo. Isso daí também diminui a nossa disposição. Então, respirar, quando você for caminhar, por exemplo, inspirar e expirar com consciência. Às vezes você inspira, segura um pouquinho o ar e solta, né? Então, esses exercícios de respiração consciente são muito legais para relaxar, para melhorar todo o seu corpo, tá? E olha, gente, hoje você não conseguiu, estava muito cansado, mas tudo bem, amanhã você vai, né? Porque o importante mesmo é a consistência, não é a perfeição, tá? Se você fizer isso, gente, em 3 semanas, o seu corpo vai começar a pedir. Em 12 semanas, você vai ser uma nova pessoa, fazendo uma atividade física, pelo menos 30 minutos por dia, né? Ou 1 hora, 3 vezes por semana. Você vai vendo como você se adapta melhor na sua rotina diária, né? E como o seu corpo responde melhor.
e vai escolher o que você gosta de fazer. Isso é essencial, tá? Então, falamos agora da atividade. E o controle do estresse? O que a gente faz? Bom, gente, uma das coisas que mais estressa é você não dormir, né? Então, se você tem uma insônia brava aí no seu dia a dia, se está difícil para você dormir bem, você tem que começar a praticar a higiene do sono, que são aquelas regrinhas básicas, né? Que 1 hora antes de dormir você tem que fazer. Eu tenho um vídeo sobre isso no meu YouTube, eu falo sobre isso no meu livro, no meu curso, de uma forma bem mais profunda. Mas, assim, você precisa mesmo desligar os aparelhinhos, né? Deixar de entrar na internet pelo menos umas 2 horas antes de dormir, ter uma escuridão total no seu quarto, um ambiente silencioso, né? E por aí vai. Tem várias regrinhas que ajudam muito. Às vezes tomar um chá calmante, né? Outra coisa importante no controle do estresse, por isso, quando a gente caminha, a gente melhora muito, a gente controla o estresse, porque você vai respirar, como eu já disse, a respiração consciente. Outra coisa, gente, é a meditação. Meditação não é um bicho de 7 cabeças, né? Às vezes a pessoa acha que meditar é você ficar lá, lá tem que ir para a montanha, ficar em postura de lótus. Não, a meditação ela pode estar em qualquer atividade que a gente faça no nosso dia a dia. Você está lavando uma louça, se você está presente naquele ato de lavar a louça, isso é um tipo de meditação. Ou você pode sentar, fechar os olhos alguns minutos, né, ao longo do seu dia, respirar, prestar atenção na sua respiração, é um outro tipo de meditação. E às vezes isso acalma demais, relaxa, né, gente? Sabe quando você tem aquele acesso de raiva que a gente fala, conta até 10? Então, contar até 10 é isso, né? É você respirar, contar até 10, fecha o olho, respira e você vai ver que vai mudar o teu estado interno, ok? Outra coisa importantíssima é contemplar, se permitir não fazer nada. Porque nós, mulheres, né? A gente levanta às 7 da manhã e quer ficar fazendo coisa até 7 da noite. Isso quando a gente tinha 30 anos. Agora, já aos 40, 45, 50, 60, isso muda um pouco. Nosso corpo precisa de algumas pausas ao longo do dia, de alguns descansos, né? E às vezes você sentar e ficar olhando a natureza, ou simplesmente sentar e ficar contemplando ouvindo uma música, contemplando um quadro, ou simplesmente fechar os olhos, não fazer nada. Isso daí é muito importante para aliviar o estresse, né? E se você puder ainda pôr os pés na terra, ouvir uma água correndo, né? Isso é essencial, tá? E outra coisa que eu gosto sempre de recomendar nessa fase da vida, né, gente, é a terapia. Porque na menopausa, nós mulheres, a gente vai sentir tanta vontade de mudar tanta coisa. É um momento assim de florescimento da nossa vida, né? Então, às vezes, a gente não quer mais fazer o que a gente fazia, e às vezes nós ficamos meio perdidas nesse processo. Então, a terapia vai ajudar a gente a se encontrar, ressignificar algumas coisas. Na hora que você conversa com um terapeuta ou uma terapeuta, né, você vai se ouvir e vai entender melhor a você mesma e ver que caminhos você quer realmente tomar, tá? Aqui, gente, um outro ponto assim essencial que eu gosto muito de conversar, mas hoje a gente não vai entrar nele com profundidade, né? Mas viver a sexualidade de um jeito novo. Muitas mulheres falam, ai, Lívia, não tenho mais vontade de namorar, não sei o que está acontecendo comigo, não gosto mais, acho que eu não quero mais saber de sexo. Mas veja bem, tudo isso são crenças limitantes, né? Porque a sexualidade, ela faz parte da qualidade de vida. É um lado da nossa vida que vai nos acompanhar até a nossa morte também, né? Só que às vezes a gente não se preparou para viver essa sexualidade em nenhum momento da vida. E nem agora. Então, agora a gente precisa investir nisso. Então, primeiro, tendo cuidados diários com a sua vulva, né? Passando óleo vegetal, né? Lubrificando a sua vulva, fazendo ginástica para fortalecer seu períneo,
né? Ter um ritual de alto prazer, usar os brinquedinhos, né? Se permitir se conhecer melhor, conversar com os seus parceiro sexual, a parceira sexual, né? Sobre o momento que você está vivendo, porque às vezes eles não sabem o que está acontecendo com você. E pode haver uma cobrança que te chateie, mas por eles não saberem o que está acontecendo, né? Às vezes é necessário também mudar a rotina sexual do casal. Às vezes um casamento de muitos anos, que tem uma rotina sexual muito rígida, chegando agora, não dá mais, a mulher não aceita mais isso, ela não quer mais, ela não dá mais prazer a ela. E aceitar também as mudanças físicas e emocionais que nós estamos vivendo. Então, tudo isso, gente, é básico, né? E a gente pode investir mais nesse assunto. Mais à frente eu vou falar um pouquinho como, tá bom? Antes, eu quero entrar agora nas práticas das terapias complementares, que são aquelas terapias que já estão disponíveis, inclusive, no SUS, no Serviço Único de Saúde, né? Você pode até ter acesso a elas gratuitamente. Como a homeopatia. Ih, estão soltando fogos aqui. Vocês estão ouvindo? A homeopatia, a medicina tradicional chinesa, que tem a acupuntura e as ervas, a fitoterapia. Vocês estão me ouvindo? Tá ok? Fitoterapia, que é o uso das ervas, a aromaterapia, que são os óleos essenciais, os florais, que são as flores, né? Vou falar aqui para vocês. A massoterapia, que são as massagens, entre outras. Por exemplo, prática de tai chi, de yoga terapia, né? Tudo isso são as terapias complementares, que são aquelas terapias que complementam o cuidado o cuidado alopático, quero dizer. Né? Se você está tomando algum remédio, se você tem algum problema, está tomando um remédio, não, você não vai parar de tomar um remédio. Mas, ao mesmo tempo, você vai fazer uso das terapias que complementam aquele tratamento convencional. Isso são as terapias complementares, né? Claro que para cada uma delas, você precisa buscar um terapeuta especializado. A gente não pode, por exemplo, usar uma homeopatia sem saber o que realmente nós necessitamos. E o mesmo acontece com as outras práticas, tá? Então, vou falar um pouquinho da fitoterapia. Nós somos, né? Brasil é riquíssimo em ervas, né? E essas ervas elas são usadas pelas mulheres desde a antiguidade e elas têm baixo índice de efeitos colaterais, né? Então, aqui no Brasil, as mulheres, a gente pode plantar, as mulheres trocam, né? Esse conhecimento, nós temos as nossas raizeiras tradicionais. Então, é um campo assim riquíssimo, certo? E elas têm um efeito excelente para o cuidado, tanto de prevenir como de cuidar dos desconfortos. E, geralmente, as ervas que mais ajudam nessa fase são aquelas ricas em fitoestrogênio. O que é isso? Bom, fitoestrogênio, gente, são plantas, fito, né? Plantinha, que tem um efeito similar ao hormônio estrogênio dentro do organismo. Então, geralmente, muitos dos desconfortos que nós sentimos é pela falta do estrogênio. Então, essa fitoestrogênio, ela vai substituir a falta do estrogênio. Então, elas vão ter um efeito muito bom. Inclusive, até na alimentação, né, gente? Esqueci de falar para vocês lá, mas a gente tem também os alimentos ricos em fitoestrogênios, que também vão ajudar a melhorar o desequilíbrio hormonal como um todo. Então, você vai melhorar a insônia, vai melhorar a libido, vai melhorar as ondas de calor, né? Quando você usa isso. Agora, é importante você consultar um terapeuta, né? Porque muitas ervas, elas são utilizadas junto com outras, né? São chamadas de sinergias. Então, há uma combinação de ervas, e isso só um fitoterapeuta vai saber fazer. Estas aqui, que eu estou mostrando para vocês, são as ervas mais usadas na perimenopausa, menopausa, para melhorar os desconfortos, né? A amora, por exemplo, que é uma planta comum no Brasil, você pode tomar em pílula, você pode
fazer o chá das folhas, né? A simicifuga, que ameniza fogachos também, o Dong Quai, a erva de São João, ginseng. Existem muitas outras, né, gente? Inclusive, como eu tinha contado para vocês, né? Quando eu estava lá no auge das minhas tonturas, tomando remédio errado, e que eu fui na minha médica, ela fez aí uma sinergia de ervas para mim. E eu comecei a usar, e isso, assim, cortou todos aqueles desconfortos que eu estava usando, né? Eu virei uma outra pessoa, fiquei equilibrada, né? Saí daquele desequilíbrio que eu estava vivendo, literalmente, por causa das tonturas, né? Então, é isso, gente. Há muito a ser dito sobre ervas, mas vocês precisam pesquisar, buscar um fitoterapeuta, mas é um recurso econômico, disponível e fácil de ser usado, que poderá fazer efeito para algumas mulheres, porque tudo é assim, tá, gente? Eu vou até enfatizar isso. Algumas dessas terapias complementares funcionam bem para algumas mulheres, para outras não funcionam. Então, você vai ter que buscar, pesquisar em você, para ver o que vai funcionar melhor em você. Por exemplo, a aromaterapia. A aromaterapia é espetacular, né? Não sei se vocês conhecem. Ela é uma prática milenar, né? E a gente vai usar é um sistema terapêutico de utilização de plantas aromáticas pela ação dos óleos essenciais. Então, esses óleos essenciais que dão o cheirinho da planta. Por exemplo, você cheira o alecrim, aquele cheirinho delicioso do alecrim, é do óleo essencial, ou manjericão, e por aí vai, né? E esses óleos, eles se encontram nas sementes, raízes, cascas, madeiras, resinas, folhas, flores e frutos, né? E também o ideal é que a gente encontre um terapeuta de óleo essencial. Mas você também pode pesquisar, existem aplicativos que você pode baixar, que aí você coloca o teu sintoma, o teu desconforto, e vai aparecer lá que óleo você deve usar. E como usar, é muito importante essa questão de como usar, né? Então, por exemplo, na menopausa, os mais usados são o alecrim, tipo verbinona, né? O gerânio bourbon, a sálvia, patchouli, hortelã-pimenta. Cada um deles tem o seu efeito para melhorar o humor, melhorar o sono, melhorar as dores de cabeça, aqui o patchouli, melhorar a libido, né? A sálvia, ela vai funcionar no desequilíbrio hormonal como um todo. O gerânio, que é o óleo essencial da mulher, ele vai ajudar em todas, inclusive em outros ciclos femininos, né? O alecrim, que vai diminuir a tua tristeza, né? Tua depressão, vai te trazer alegria. E temos muitos óleos essenciais, né, gente? É um estudo maravilhoso que eu recomendo a vocês fazerem, porque vale a pena. E outra coisa que é excelente para as alterações emocionais é a terapia floral, né? Que já foi aprovada pela Organização Mundial de Saúde e é reconhecida em mais de 50 países, né? Tem gente que acha que usar floral, isso não adianta nada, isso é coisa esotérica, mas não, gente. Já há um estudo científico mostrando a validade dos florais, né? E eles são extratos diluídos de flores silvestres, ajudam no equilíbrio das emoções, como raiva, tristeza, ansiedade, ciúmes, baixa autoestima, entre várias outras. E é um sistema que foi criado em 1930 pelo Dr. Eduard Bach, tanto que existem os florais de Bach, que são os mais famosos, os mais conhecidos, né? E só que atualmente a gente tem vários sistemas de florais, como do Cerrado, da Amazônia, de Minas e Saint-Germain, entre outros. O ideal é que eles não têm efeitos colaterais nem contraindicações. Mas eu sou uma pessoa que usa muitos florais, gente, e me ajuda demais. Posso dar aqui meu depoimento, que às vezes quando eu estou um pouco ou me sentindo emocionalmente alterada, acontece alguma coisa, os florais são uma grande ajuda, né? São bem importantes mesmo. Então, meninas, estão gostando dessas aulas? Como é que tá? Essas são as terapias complementares. Vamos falar agora um pouquinho da terapia de reposição hormonal. Terapia de reposição hormonal, a gente tem mulheres que precisam,
ela é muito eficaz, né? Porque ela vai realmente diminuir todos os desconfortos, né? E existem dois tipos de terapia, que é a tradicional, feita com hormônios sintéticos, e a modulação hormonal, que é feita com hormônios bioidênticos, né? E o ideal é que a gente prefira a terapia de reposição hormonal, que é a modulação hormonal feita com hormônio bioidêntico. Mas aqui também quem vai decidir é seu médico, que ele vai realmente fazer uma avaliação individual para ver se você pode usar, porque não são todas as mulheres que podem usar, tá? E, além do mais, gente, a terapia de reposição hormonal, ela não substitui as outras recomendações, certo? Você precisa realmente cuidar do seu estilo de vida, usar as terapias complementares, né? E, enfim, esse é um tema polêmico, e aqui só estou dando uma pincelada para vocês, tá? Porque a ideia aqui é a gente falar do cuidado natural, era isso que eu estava conversando aqui até esse presente momento. Agora, além disso, né, além de todos esses cuidados naturais que eu comentei, existem coisas que eu preciso lembrar a vocês. Uma delas é a aceitação, né? A aceitação desse ciclo feminino. Isso é essencial para a mulher se sentir bem. Se você não quer nem ouvir falar em menopausa, se você acha que menopausa é sinônimo de velhice, se você está totalmente contaminada por essas crenças limitantes, então isso não vai te ajudar em nada. Porque quando você entra de cabeça nesse processo, tudo vai ser diferente. Você vai se cuidar, você vai cuidar dos seus desconfortos, né? Você sabe que é um processo longo, de muitas transformações, e que em cada fase esses sinais vão mudando, você vai buscar diferentes soluções. É uma pesquisa permanente sobre você mesmo, sobre a tua saúde, sobre o seu corpo, né? Agora, você, assim, o autocuidado e ter tempo para você, isso daí não pode mais ser adiado. Isso é essencial. Então, quando nós vivemos a menopausa com consciência, a gente vai viver, a gente vai assimilar todas essas transformações que elas nos traz, e ainda vamos receber de presente sabedoria, criatividade e intuição aguçada. Que coisa melhor que isso, gente? É realmente um presente. Então, viva esse momento com consciência, abraça esse ciclo feminino, tá? Vale a pena. E para concluir, eu queria te dizer que a mulher nesta fase, né, ela sai da vida reprodutiva, no entanto, ela passa a ter uma vida muito mais ativa e produtiva, em que vai parir a si mesma. Não é lindo isso, gente? Realmente a gente vai parir a si mesma, porque é um momento de transformações físicas, mentais, emocionais, espirituais. É um momento de florescimento da mulher. E ao final desse ciclo, você será nova, será uma nova mulher.